Saudações a você que acompanha a Canção Nova. É o nosso primeiro programa, primeiro Além da Notícia de 2021, ao vivo, aqui com você, e nós estamos imensamente felizes. Seja muito bem-vindo mais uma vez e desejamos também que seja um 2021 glorioso e de muitas vitórias para todos nós. Vamos lá, este nosso primeiro programa Além da Notícia de 2021 vai abordar os rumos da política brasileira a partir da eleição das novas presidências da Câmara e Senado para o biênio 2021-2022. Nosso tema hoje é a nova composição do Congresso Nacional e a governabilidade. Vamos analisar o contexto político atual a partir das boas relações entre os novos presidentes do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo. Também falaremos sobre as pautas importantes para o Brasil, como as reformas tributária e administrativa defendidas agora por todos, a aquisição de vacinas e o possível retorno do auxílio emergencial, talvez com novo nome. Mas hoje também você vai entender um pouquinho como é que funciona internamente a Câmara e o Senado, nesses últimos dias tão imensamente divulgados, falados, a importância da eleição que aconteceu. Quem são os novos presidentes, as mesas diretoras, como é que funcionam essas coisas todas, as comissões que ali existem, bancadas e pautas pendentes para este ano. Seja muito bem-vindo e eu quero também dizer o mesmo para os nossos convidados. Muito boa noite, Dr. Paulo Fernando. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Prazer, Ronaldo, e muito feliz de saber que estamos aqui, junto com meu amigo, professor Gabriel, um programa ao vivo, o primeiro do ano, para tratar de um assunto, uma pauta tão importante quanto a questão do Congresso Nacional. Paulo Fernando é professor de Direito Constitucional e Legislativo, também com experiência em assessoria política na Câmara e no Senado. E recebo com prazer o Gabriel Amaral, cientista político, com experiência em assessoria parlamentar na Câmara dos Deputados. Gabriel, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer, eu que agradeço, ainda mais na companhia do meu grande amigo Paulo. Nós temos muito o que comemorar e pensar no que vai vir para frente do nosso país. Quando a gente tem uma eleição como teve agora no Congresso Nacional, e vocês estão sempre ali dentro também atuando, vocês também trabalham muito? Ronaldo, é muito interessante isso, né? Quanto mais acirrada for a disputa, quanto mais dificuldades tem e é noticiado, mais todos nós trabalhamos. Por quê? Porque o jogo de interesses ele começa a ganhar dimensões maiores. As configurações das negociações vão passando por outras vertentes, né? Por exemplo, a coisa mais comum de se negociar o apoio a um candidato à presidência ou outro está vinculado ao alinhamento de pauta. Então, um parlamentar normalmente procura estabelecer esse acordo se o que ele almeja como prioritário vai estar alinhado com o que é prioritário para quem ele almeja votar para presidente. E isso pode ser redesenhado a todo momento, né? Porque não tem como a gente pautar 513 ideias. Então, vai se ajustando conforme um vai tocando no outro. Então, acaba se ajustando numa pauta, além das influências do próprio executivo, a qual também conduz bastante o processo. Bom, alinhamento de pauta é um dos critérios para se escolher em quem votar ali, segundo o Gabriel. Doutor Paulo Fernando, e por que é tão poderoso o presidente de uma Câmara dos Deputados, o presidente do Senado? Qual o tamanho desse poder? Bem, além do aspecto de ser o eventual substituto do presidente na linha sucessória, o poder de colocar na pauta os projetos prioritários. Ou seja, ele, como presidente da mesa, da Câmara, ele pauta. E nós tivemos, então, uma disputa muito acirrada, até mesmo porque o ex-presidente Rodrigo Maia veio do mandato tampão que ele substituiu o Eduardo Cunha, e foi eleito e reeleito para a mesa. Então, a sucessão começou muito antes, quando o PTB entrou com a ação no Supremo, para que o Supremo pudesse decidir se era possível ou não um terceiro mandato do deputado Rodrigo Maia. E aí o Supremo, com a votação apertada, por 6-5, disse que não poderia, já que o texto constitucional prevê que só é possível a reeleição em legislaturas diferentes, ou seja, pode ser presidente no segundo biênio de um mandato e ser presidente no primeiro biênio da nova legislatura. Então, com isso, na não possibilidade da candidatura do deputado Rodrigo Maia, começou então outras candidaturas despontaram e foi bastante acirrado.
Bom, mas a gente viu que, além de um alinhamento de pautas, a gente viu partidos diferentes que até defendem algumas pautas diferentes de algum candidato. Eles penderam para uma candidatura e para outra. É o jogo político? Ronaldo, a gente tem, quando eu citei um dos principais pontos, mas não é o único, né? Nós temos outros fatores e um outro fator que ficou muito marcado nessa eleição específica era o espaço dentro da mesa diretora. Na composição da mesa diretora anterior, né, no início do governo Bolsonaro, ela fez com que o tensionamento na polarização esquerda-direita fez com que o PT, para lançar a candidatura dele, ele perdeu todos os espaços na mesa. Então, esse último biênio, né, que se encerrou agora com a gestão do Rodrigo Maia, o Partido dos Trabalhadores, que era o segundo maior, não tinha espaço na mesa. Isso fez um aprendizado. Isso gerou um aprendizado. Eles viram que existe um limite para tensionar uma candidatura. Isso fez com que a esquerda, em geral, teve que se posicionar de uma forma mais pragmática para poder compor esse espaço. Da mesma forma que o governo também teve que compor, né? A gente não teve um candidato verdadeiramente do Palácio do Planalto, até porque o presidente da República, nesse exato momento, não tem um partido. Então, a gente não poderia dizer que o presidente da Câmara ou do Senado é do governo Bolsonaro. Ele também teve que fazer essa composição com outros partidos para não tensionar demais. O que aconteceu é que no Senado não teve esse grande atrito, né? A composição foi mais fácil, até porque o colegiado é menor, né? Quanto maior for o colegiado, mais difícil de conseguir consensos, né? E na Câmara ficou essa disputa de quem estaria mais próximo do governo federal e de quem alegaria estar mais independente. Você consegue ver que saímos do discurso de esquerda e direita e saímos também do discurso governo e oposição. Apenas a gente fez um alinhamento do que cada parlamentar ou seu partido representado ali achava mais conveniente para a aprovação das suas pautas e, que aí é o ponto que eu acho que gerou essa polarização, qual candidatura geraria melhor condições para se colocar na mesa num cargo diretivo, né, na mesa diretora, já que a presidência poderia custar esse espaço por 2 anos. Bom, agora, para quem está em casa, de grande interesse, imagino, é que a gente viu que há um alinhamento. Quando eu falei na abertura do programa, nosso tema é a nova composição e a governabilidade. Isso é de extremo interesse do país, que as coisas caminhem bem, não é? E a gente percebeu que há hoje uma boa relação entre os dois eleitos, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente da República. O quanto essa relação agora, Paulo Fernando, ela é importante para as pautas que o Brasil tem urgência de debater e de aprovar. Muito bem. Com a ascensão do presidente Bolsonaro e a ruptura do que tínhamos antes, nós tivemos um primeiro ano de aprendizado para ver como é que era a situação e o segundo ano, em face da pandemia, tudo ficou muito paralisado, principalmente os trabalhos legislativos, já que as comissões não estavam funcionando, os projetos foram votados no plenário. A partir de agora, espera-se então que tudo volte à normalidade. Nós vamos ter agora, ainda este mês, a eleição do presidente e dos vice-presidentes das comissões e os projetos começam a tramitar. Então, o governo já sinalizou ainda essa semana quais são os projetos prioritários, muitos já estão pautados, inclusive, para a semana que vem, e principalmente naquilo que é mais importante para a nação, que são as reformas. Isto é, o alinhamento realmente parece que é concreto. O governo já solicitou o pautamento de algumas coisas e já foi pautado para a semana que vem, é isso? Exatamente. Isso faz com que, não que o presidente da casa seja o governo, não é isso, mas ele está alinhado para que possa trazer à baila, que possa ser discutido esses assuntos prioritários e que toda a nação está esperando, não é? Porque não se pode ficar apenas como se fosse um fla-flu, oposição e governo, uma disputa muito acirrada, né? Eu até comentava com o Gabriel antes, né? Essa esquizofrenia das redes sociais, que você é favorável, que você é contra, e temos que ser, então, a favor do Brasil. Isso que é mais importante agora. O que ficou muito perceptível é que o discurso do novo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, quando se trata de fato de pauta, de trabalho, ele está muito semelhante ao discurso do presidente da Câmara, as mesmas pautas, as mesmas defesas, e o presidente da República, que se encontrou com eles posteriormente,
adotou as mesmas pautas também, ou isto é, eles já estavam com as mesmas pautas em comum. Então, de fato, isso é o que gera a governabilidade? Bem, na verdade não é o alinhamento da pauta. O alinhamento da pauta normalmente já é o fruto do processo da governabilidade, né? Um ponto que é importante salientar é que a presidência, principalmente do caso do Arthur Lira, ela é focada no preceito de que eu vou pautar o que as lideranças acham que é importante. E nisso ele inclui a liderança do governo. Então, quando no ato do início dos trabalhos legislativos, o presidente Bolsonaro, em seu discurso, elenca os projetos prioritários para o Poder Executivo, ele parte na frente das outras lideranças, porque a reunião de bancada do Colégio de Líder aconteceu a posteriori. Então, nesse momento, o presidente da República sai na frente. Por ele sair na frente, naturalmente, ele vai ter mais projetos para pautar. E o compromisso que o Arthur Lira coloca e deixa de forma pública é que a obrigação dele como presidente é pautar. Ele não tem compromisso específico com o resultado. Se o governo conseguir construir dentro do parlamento maioria para aprovar as medidas que acha importante, ele dá os parabéns para o governo. Se ele acha que não, o parlamento que tem que fazer a sua avaliação sobre esse trabalho. Diferente da prática que se tinha anteriormente, né, e muito claro que era uma opção do Rodrigo Maia, de que ele só pautava o que tinha acordo. E isso que gerou, além da pandemia, não podemos negar que realmente os aspectos da pandemia, a redução dos trabalhos no Legislativo atrapalhou bastante, mas isso que dificultou mais ainda a pautar essas medidas, porque todos os projetos que são considerados mais importantes, que são prioritários para o Executivo, principalmente no que tange a economia, nunca vão ser unânimes. Nunca vão ser verdadeiramente frutos de acordo. Vão ser projetos que têm acordos, talvez, sobre o diagnóstico do problema, mas nunca vai ter uma resposta comum. Por isso que nós temos diferenças de ideologia. E dentre as pautas, eu vi que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, eles fizeram uma comunicação que é desejo deles de pautarem o estudo de um novo auxílio emergencial, porque perceberam que com essa pandemia agora, nós temos um grande número de pessoas necessitadas de ajuda mesmo, e eles solicitaram que o governo entre com eles nessa também, que estudem juntos uma forma de buscar recursos para isso. Como é que o Congresso Nacional ele pode atuar para conseguir, junto com o governo, recursos? Quais são os mecanismos que o Congresso Nacional utiliza para buscar recursos? O governo diz que não existe, os presidentes da Câmara e do Senado também sabem que não existe dinheiro hoje. Mas como é que eles podem fazer um acordo de buscar esse dinheiro? De uma maneira excepcional, este ano nós não tivemos aprovação do orçamento da União, que, segundo o preceito constitucional, deveria tê-lo sido feito em dezembro do ano passado. Então, nós temos o relator do orçamento, que é o senador Márcio Bittar do Acre, e, obviamente, ele, junto com as lideranças e com a equipe econômica, estão procurando caminhos, mecanismos, né, para adequar essa nova realidade. Uns falam na reedição do auxílio emergencial, outros falam em mudanças do Bolsa Família, outros falam, se não pode ser o mesmo valor de R$600, que seja pelo menos 300, e vão discutir a quantidade de parcelas. O fato é porque tem muita gente que está passando fome. É uma dura realidade. E a gente percebeu que há hoje uma convicção do novo Congresso Nacional, da nova presidência do Congresso Nacional, uma convicção de que se precisa fazer algo. E aí, eu repito aqui a minha pergunta. Eles conseguem no orçamento, de alguma forma, buscar esse dinheiro para fazer essa espécie de novo programa? Se consegue transferir de um lugar para outro, se tirar de um lugar para outro? Como é que funciona isso? Eles vão ter que procurar uma solução, porque o problema está aí, né? Quer na edição de uma medida provisória, até mesmo para continuar esse estado de emergência, como se estivéssemos assim numa calamidade, um caso de guerra, e aí nesse caso nós temos as excepcionalidades, inclusive em relação aos gastos do governo, em relação ao teto, e a partir daí então, dentro desse diagnóstico, as autoridades orçamentárias, né, e no caso do governo, econômicas, conseguir arrumar um caminho. Até mesmo porque isso acaba atingindo toda a população lá na ponta, lá nas prefeituras, né, nos bairros periféricos. Muito bem. Para se buscar, então,
as soluções que nesse momento o país está precisando, a gente viu um sinal disso nos primeiros momentos, inclusive na abertura do ano legislativo, como você vai acompanhar agora esta reportagem. A cerimônia marcou a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo após o recesso parlamentar e o anúncio das metas dos poderes para 2021. O presidente da República entregou uma lista de propostas legislativas consideradas prioritárias pelo governo federal. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Na primeira sessão comandada pelo novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Casa escolheu os novos membros da mesa diretora para os próximos 2 anos. A formação ficou assim: primeiro vice-presidente, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Segundo vice-presidente, Romário do Podemos, Rio de Janeiro. Primeiro secretário, Irajá, PSD, Tocantins. Segundo secretário, Eumano Ferre, Progressistas do Ceará. Terceiro secretário, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E quarto secretário, o Everton Rocha, do PDT Maranhão. Depois de 2 adiamentos a pedido do novo presidente Arthur Lira, a votação nesta quarta-feira decidiu por primeiro vice-presidente, Marcelo Ramos, PL Amazonas. Segundo vice-presidente, André de Paula, PSD Pernambuco. Primeiro secretário, Luciano Bivar, PSL, também de Pernambuco. Segundo secretário, Marília Arraes, PT, ainda de Pernambuco. Terceiro secretário, Rose Modesto, PSDB, Mato Grosso do Sul. E quarta secretaria, Rosângela Gomes, do Republicanos, Rio de Janeiro. De como vamos trabalhar as 2 casas legislativas, com muito diálogo, procurando sempre agilizar as pautas necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso país. Então há hoje o início de uma caminhada em conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para apresentar as soluções efetivas para os problemas do Brasil. A gente percebe ali que, a princípio, temos um bom sinal de harmonia entre os 2 presidentes e a pauta do Palácio do Planalto. Então, está confirmando tudo que a gente está conversando aqui. Isso é um bom sinal, não é? É um excelente sinal, Ronaldo. Aliás, o presidente da República foi muito feliz em usar essa palavra, que temos sinais de harmonia. E a harmonia não estabelece uma relação hierárquica, não estabelece uma relação de que vai fazer o que eu quero ou deixar de fazer, e nem aponta que é base, mas sim que se tem a independência, mas que se quer caminhar juntos. E na hora que as pautas estão sendo divulgadas e elas estão vindo com essa convergência, a gente começa a ver uma nova configuração do Congresso sem ter alterado as bancadas. Foi muito feliz a chamada aqui do programa de dizer isso. Qual é a nova configuração do Congresso? Eles não mudaram, o Congresso é o mesmo, mas ele começou a ser conduzido de uma forma diferente, uma forma que está buscando os acordos ao invés de tensionar o embate o tempo todo. A gente vê um certo amadurecimento dessa legislatura, né? Da mesma forma que a gente consegue ver um amadurecimento também do Palácio do Planalto face a essa legislatura. Paulo Fernando fez uma observação aqui na hora que mostrou ali a composição da mesa diretora do Senado. O segundo secretário é o senador Eumano Ferrer, do Piauí e não do Ceará, como a gente viu ali. E como ele é piauiense, observou muito bem. Exato. E uma coisa curiosa na composição é a força da bancada do Norte e do Nordeste. Você veja aí que na mesa da Câmara tem 3 pernambucanos, tem amazonenses, no Senado também. Você veja que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo não tem nenhum representante. Lembrando que São Paulo tem a maior bancada de deputados federais na Câmara dos Deputados. Eu vou convidar vocês aqui a conhecermos, então, esses 2 novos presidentes. O presidente do Senado e o presidente da Câmara, para que a gente possa aqui fechar essa ideia de que eles estão buscando um trabalho harmonioso. Vamos conhecer quem são eles, a biografia dos 2. O Rodrigo Pacheco primeiro. O novo presidente do Senado Federal tem perfil pacificador e é o que se chama de um novato na política. Com apenas 2 anos de Senado e 6 anos de atuação política no total, antes de ser eleito senador, Pacheco cumpriu um mandato de deputado federal. O terceiro homem na linha sucessória da presidência da República já deu o tom de qual será o caminho buscado durante seu mandato: harmonia.
Rodrigo Pacheco nasceu em Rondônia, mas cresceu no interior de Minas. Tem 44 anos e é advogado. Ganhou destaque nacional quando assumiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa. Para se eleger senador, Rodrigo Pacheco derrotou a ex-presidente Dilma Rousseff em Minas Gerais na última eleição. Apoiado pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tendo a simpatia do presidente Jair Bolsonaro, Pacheco tem missões importantes nas mãos. As reformas, especialmente a tributária e a administrativa, não podemos relegá-las a um segundo plano, pois são prioridades. O momento crucial e triste decorrente dessa traiçoeira pandemia exige de nós, em primeiro lugar, uma pauta prioritária voltada para a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil. Paulo Fernando, você quer acrescentar alguma coisa sobre o Rodrigo Pacheco? Ele vem da escola mineira, ou seja, é um político assim sereno, um político de conciliação. Ele teve um embate eleitoral muito forte em Minas Gerais, que ele derrotou a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, apesar de todas as pesquisas eleitorais apontarem ao contrário. Foi uma grande surpresa. E ele, então, soube ocupar o seu espaço, sendo logo, no primeiro ano, presidente da CCJ, que é o coração, que é o pulmão da casa, a principal comissão e a mais disputada. Tanto no Senado quanto na Câmara. Exatamente, razão pela qual ele ficou com cabedal, com prestígio, para que pudesse, então, lançar essa candidatura, digamos assim, harmônica, de consenso, apesar de ter disputa, né? Veja que até o Partido dos Trabalhadores apoiou a candidatura dele. Sim. Vamos agora conhecer o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ao contrário do presidente do Senado, Arthur Lira é um político experiente e experimentado na vida pública. A política está na família. Ele é filho do ex-deputado e senador Benedito de Lira. Alagoano de Maceió, já foi vereador em sua cidade natal, deputado estadual e, desde 2011, é deputado federal pelo Estado, o capital político do novo presidente da Câmara, e que se tornou o segundo membro na linha sucessória da presidência da República, é grande. Lira foi o líder do chamado Centrão e mostrou poder com a expressiva votação que o elegeu à presidência da Casa. Recebeu 302 votos contra 145 de seu principal adversário. Essa foi uma demonstração de força para um líder que precisa contar com a maioria para aprovar medidas de interesse do país. O novo presidente tem 51 anos, é formado em Direito, é também empresário e agropecuarista. Dentro da Câmara, já comandou duas das mais importantes comissões, a CCJ e a Comissão Mista de Orçamento, responsável por definir gastos prioritários do governo. Lira contou com o apoio do presidente Bolsonaro e, em suas primeiras falas como presidente da Câmara, defendeu o equilíbrio fiscal, a vacinação e o respeito e independência entre os poderes. Uma ideia geral, que chamo de pauta emergencial. Vejam bem, pauta emergencial, para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta. Não serei eu que irei dizer, seremos nós. Só aqui, registrando aquele senhorzinho do lado dele, é o pai. Um pouquinho mais idoso do que as primeiras imagens mostraram antes, não é? Gabriel, acrescenta alguma coisa sobre o Arthur Lira? Acrescento que, diferente do perfil do presidente do Senado, ele é um nordestino de sangue quente. E já deixou claro, já desde o primeiro dia, que teve o atrito no dia da eleição, e o primeiro ato dele como presidente foi cancelar uma decisão do Rodrigo Maia. Depois ele, como um político experiente, ele rechamou para as negociações, mas com certeza não é tão pacífico quanto o seu par do Senado. Pacheco. Agora é um político muito experiente. Ele conseguiu construir ao longo da sua carreira uma reputação de cumpridor de acordos, e dentro do meio político isso é um capital sem preço. Então a gente está na presidência da Câmara com a tradição que a Câmara vem requerendo há algum tempo. E imagina-se, de fato, que ele teve votos de onde nem se esperava, porque ele conseguiu mais que o dobro do segundo colocado, 302 votos, uma votação muito expressiva. Mas eu ouvi dos dois aqui, prioridades, reforma tributária, administrativa e saúde, vacina, dos dois. Isto quer dizer
essas coisas vão ganhar corpo. E eu já tenho aqui a notícia de hoje. Agora há pouco saiu aqui. Diferentes textos tramitam no Congresso, mas a reforma tributária deverá ser feita, isso já foi uma notícia da atitude dos dois, em até 8 meses. Eles estão dando 8 meses para realizar a reforma tributária. No próximo bloco a gente fala sobre essas duas reformas que são tão mencionadas, que estão citadas, só para que o nosso público entenda como é que elas são, a importância delas também, para que o país deslanche um pouco mais rápido, não é? Intervalo e a gente volta já. Você está aqui no programa Além da Notícia e nós estamos hoje abordando um tema muito atual, muito importante, que nesses últimos dias a gente acompanhou bastante, querendo ou não querendo, a gente ouviu falar dele, que é essa nova composição das mesas diretoras do Congresso Nacional, Câmara e Senado, esse novo, eu ouvi uma expressão dizendo assim, é um novo recomeço do governo Bolsonaro. Realmente é isso ou é exagero dizer isso, Paulo Fernando? Eu acho que vamos viver agora o pós-pandemia. Temos aí a vacinação, temos a esperança que isso se resolva e um novo momento no cenário político. Agora, na imagem, tem um fato curioso, que o presidente Arthur Lira eleito falou em pé. Até eu, na condição de professor de regimento, né, ele deveria falar sentado. Mas a política é feita de gestos, de simbolismo. O que ele quis dizer com aquilo? Porque não vou sentar na cadeira de presidente antes de falar com os meus colegas. Então, ele traz essa sinalização de pacificação, de harmonia, de um novo momento. E esse novo momento, obviamente, é votar esses projetos prioritários de interesse do país. Muito bem. Bom, projetos prioritários de interesse do país. Eu terminei o bloco falando sobre as reformas. Gabriel, por que todo mundo está citando as reformas tributária e administrativa? A saúde a gente já entende, não é? Eles querem encontrar um caminho também, apoiando as vacinas. A gente viu até o presidente Bolsonaro também agora abraçou o discurso da vacina. Mas por que estão todos citando reforma tributária, reforma administrativa? Para deixar isso bem compreensível para o nosso povo. Bem, Ronaldo, o conceito ele é bem simples. A gente precisa de recurso para tocar o país. E a gente não vive um modelo que proporcione justiça social no aspecto tributário. Ou seja, nós temos uma carga tributária focada em consumo e isso faz com que as pessoas mais pobres, proporcionalmente, paguem mais impostos do que as pessoas mais ricas. Além disso, começou a se gerar uma certa ineficiência tributária para o Estado. E, por outro lado, administrativa, porque a estrutura administrativa do Estado, ou seja, sua folha salarial, seus cargos, eles ganham uma média salarial muito superior da iniciativa privada. Ou seja, nós temos muito atrativo para que o cidadão vá fazer concurso público. E, em geral, isso não é um problema. O problema é que isso faz com que todas as pessoas mais qualificadas tendem a buscar a ir para o serviço público, fazendo com que a iniciativa privada do país, que é onde vem a riqueza, não tenha o devido incentivo para a produção. Ou seja, as grandes cabeças vão estar no Estado. Por um lado, isso é muito bom, mas já que eu preciso do problema que vem também da reforma tributária arrecadar mais, eu preciso dessas cabeças no setor produtivo, gerando mais riquezas. Aliado a isso, você tem um alinhamento com um discurso moralizante, porque a reforma administrativa vem para enfrentar principalmente supersalários, aqueles que passam do teto, e na tributária sobre os privilégios tributários que ainda existem no país, as isenções de algumas grandes empresas, se fala inclusive até em imposto sobre grandes fortunas. Então a gente tem esses arranjos que permitem com que essas duas medidas possam sanar diversos problemas sociais do país. Você me lembrou um convidado que tive aqui, acho que cerca de 2 anos atrás. Ele é funcionário técnico do Congresso Nacional. E ele dizia assim, não é justo os benefícios que eu tenho comparando com o cidadão brasileiro comum. Ele falou, não é justo o tamanho do meu salário. Se eu me aposentar hoje, eu vou me aposentar com este recurso aqui. Ele citou o valor na época, ele falou, isso não é justo com o restante do povo brasileiro. Então, é aí que entra, que se insere essa questão da reforma trabalhista, né? Da reforma administrativa. Exato, esse é um ponto muito importante, porque nós temos essa disparidade, inclusive,
dentro do próprio Estado, né? Enquanto um engenheiro de telecomunicações, se for trabalhar na Agência Nacional de Telecomunicações regulando o mercado, ele vai ter um salário inferior a um técnico que passe nesse concurso, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que provavelmente vai estar auxiliando em projeto de instalação de telefone. Então você tem uma disfunção e a regra do jogo não é demérito do funcionário que vai para a Câmara, pelo contrário, é muito mérito. Mas a gente vê que a estratégia do Estado, inclusive na remuneração, não propicia eficiência na prestação de serviços. Muito bem. Tá aí. Quer acrescentar algo, Paulo Fernando? Eu quero mudar de assunto. Dizer que esse não é um assunto novo, que essa pauta é recorrente. Nós tivemos, inclusive, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que liderou essa questão da reforma tributária, deputado do Paraná. E a realidade qual é? Hoje mesmo, eu fui num restaurante famoso aqui em Brasília, Pamonhão Calu, de mais de 40 anos, na Zona Norte. Eu cheguei lá e fui surpreendido que ele fechou as portas. E conversando ali com a proprietária, falou, eu não aguento a carga tributária, não aguento as despesas, por causa da pandemia. Então, isso é a realidade do país. Então, essa reforma tributária, no sentido também de descentralização, porque muitas vezes muitos municípios arrecadam muito e tem pouca devolução, e outros não arrecadam pouquíssimas coisas, ou seja, uma maior justiça nessa distribuição também, para que o Brasil seja menos Avenida Paulista, menos Leblon, e seja mais homem do campo, mais interior, mais homem ribeirinho. Falta esse olhar para o Brasil. E é isso que se espera de uma boa reforma. Você mencionou o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, telespectador assíduo da Canção Nova. Nem duvido que ele esteja nos acompanhando agora lá na belíssima cidade de Londrina, no Paraná. Mas olha, você citou aqui, existe uma proposta do governo federal que foi enviada para o Congresso que prevê a unificação do PIS e da COFINS, incidente sobre a receita, folha de salários e importação, e a criação de um novo tributo sobre valor agregado com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, é a CBS. E a Comissão Mista da Câmara do Congresso, criada no ano passado, discute um texto que prevê a unificação de mais tributos. Imagino que nessa aqui do Congresso há também a contribuição do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é o especialista no assunto, né? Pois bem, e o assunto agora é como é que funciona esse Congresso Nacional, que a gente viu agora uma disputa tão grande nas presidências, e a gente começou a ouvir bastante sobre composição de mesa diretora A, B, C, primeiro secretário, primeiro vice-presidente, essas coisas. Qual é a importância e a funcionalidade de tudo isso? Antes, primeiro, a gente quer começar pelo Senado. O que é o Senado da República? Veja essa reportagem. A primeira composição da casa contou com membros da nobreza, da magistratura e do clero. Eram 50 senadores, sendo 23 barões, viscondes ou marqueses, 9 juízes, 7 membros da Igreja Católica, 4 do Exército, além de médicos, advogados e proprietários de terra. Os príncipes da Casa Imperial, ao completarem 25 anos, também tinham direito a uma vaga no Senado. Por esse critério, a princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil. E hoje, 194 anos depois, o Senado Federal se transformou nesta casa que todo mundo já ouviu falar, né? Localizado bem no coração de Brasília, no mesmo complexo da Câmara dos Deputados, a casa possui ao todo 81 senadores, entre eles um presidente, e todos são eleitos com os nossos votos e cumprem mandatos de até 8 anos. Todas as 27 unidades da federação possuem a mesma representatividade com 3 senadores cada. Em termos de transparência de sua atuação e gastos, o Senado publica dados sobre os projetos de lei e outras matérias e uso de verbas indenizatórias. Os senadores têm como um objetivo primário a necessidade ou a possibilidade de dar um equilíbrio federativo a cada uma das proposições que saem da Câmara. Esse desafio de construção de equilíbrio federativo é uma responsabilidade que cabe aos senadores. E exatamente por isso, em algum sentido, quando da Constituição de 88, ficou definido que os senadores teriam mandatos maiores que os dos deputados, até para que eles tenham mais tempo para fazer reflexões acerca dessa necessidade de equilíbrio.
O Senado Federal tem sido, ao longo de seus quase 200 anos de existência, um dos pilares de estabilidade inconstitucional do Brasil. Paulo Fernando, vou pedir sua observação sobre esse VT do Senado que a gente viu ali agora. O Senado ele representa o equilíbrio da forma federativa, razão pela qual cada uma das 27 unidades de federação tem 3 senadores. Então, o nosso Piauí tem 3, São Paulo tem 3, Amazonas tem 3. Costuma-se dizer, né, que o Senado é a casa revisora, né? Em tese, porque ele também tem a iniciativa dos projetos. Mas é a casa, digamos assim, do equilíbrio, né? Então, muitas vezes, o Senado acaba revisando as proposições que vêm da Câmara. E aí você veja, então, a importância de um senador, um colegiado menor, são menos comissões, nós temos apenas 11 comissões temáticas no Senado, e a importância de senador não só para o seu Estado, mas também para o país. Por isso que ele representa a forma federativa e é chamada Câmara Alta, né? A Câmara dos Nobres, né? Dos Lordes. Então, enquanto que a Câmara dos Deputados é a Câmara do Povo, é a Câmara Baixa. Eu acho que uma coisa que foi falado ali, mas é importante explicar de novo, por que o mandato de um senador dura 8 anos? Exatamente, porque nós temos um contexto histórico, temos que ir lá na década de 70, tivemos o pacote de abril de 77, naquele ano teve a eleição indireta, e aí o mandato então ficou de 8 anos, sendo renovado 1/3 numa eleição e 2/3 na outra. Então, elege-se 2 numa eleição e 1 na outra, alternadamente. Eu quero pedir a vocês que expliquem para nós como é que funciona essa questão da mesa diretora do Senado ali, o que cada um faz, não é? Está ali, olha. Nova mesa diretora do Senado. Nós temos o presidente, o Rodrigo Pacheco, e aí tem primeiro vice-presidente, que é o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, não é isso? Isso. Nós temos o Romário, lá do Rio de Janeiro, sim, o craque Romário. Segundo vice-presidente. O primeiro secretário é o Irajá, do PSD de Tocantins. O segundo vice-presidente é o nosso piauiense lá, o Elmano Ferrer. O terceiro secretário é o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e o quarto secretário, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O que cada uma dessas funções aí significa, Paulo Fernando? O que eles fazem? Tá. O presidente, obviamente, é o presidente não só do Senado, o presidente eu dispenso, mas do Congresso Nacional. O primeiro vice é o responsável pelos requerimentos e, eventualmente, substituir também o presidente do Senado, né? Nós temos o segundo vice, o jogador Romário, né, fez muito gol no meu Botafogo, por sinal, que também tem a questão de ética e conduta parlamentar, e o primeiro secretário é o síndico, é o que administra a casa, né, todos os contratos, toda a questão de pessoal, todas as questões administrativas, os recursos dos processos administrativos. Porque é um universo tudo aquilo ali, não é? O orçamento é maior do que muitos municípios do Brasil, para você ter uma ideia. Uhum. E, obviamente, nós temos as outras secretarias que cuidam das questões administrativas, a questão dos apartamentos funcionais, a questão das verbas indenizatórias, a questão dos auxílios médicos, dos ressarcimentos, e tem uma grande estrutura, não é? Além, obviamente, de toda a estrutura que o Senado tem de consultoria, que de altíssimo gabarito, né? Os consultores legislativos, os assessores jurídicos da mesa, que proferem os pareceres e, obviamente, também auxiliam o presidente na condução dos trabalhos. Então, realmente, cada uma dessas secretarias, esses cargos todos da mesa diretora, eles realmente precisam existir para cuidar de setores diversos, funções diversas, coisas diversas. E sem falar de atribuições específicas do presidente do Senado, como, por exemplo, compete a ele abrir ou não processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, já teve essa semana protocolado contra o ministro Alexandre de Moraes, protocolado pelo PTB. Deixa eu acelerar aqui, vamos agora conhecer a Câmara dos Deputados. Os deputados federais são eleitos a cada 4 anos. As vagas são divididas por estados e Distrito Federal e definidas por lei complementar. Mas, afinal, o que faz um deputado federal? Como representante do povo, esse parlamentar tem 2 atribuições principais estabelecidas na Constituição: legislar e fiscalizar. O deputado pode propor novas leis e sugerir a alteração ou revogação das que já existem, incluindo a própria Constituição. As propostas são votadas pelo plenário ou pelas comissões quando for necessário. Qualquer projeto de iniciativa do Executivo passa primeiro pela Câmara,
antes de seguir para o Senado. Nem todas as propostas são votadas no plenário. Muitas são decididas nas comissões temáticas da Casa. Os congressistas também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. Os parlamentares se reúnem naquilo que eles chamam de comissões, no caso a Comissão de Orçamento, para verificar o orçamento que foi proposto pelo Executivo. Eles verificam, eles têm a possibilidade de aprovar ou alterar esse orçamento, e esse orçamento, depois de referendado pelo Congresso, vai para o presidente da República. E aí, o presidente da República vai executar o orçamento a partir das premissas que foram definidas pelo Legislativo. Muito bem. Já eu vou entrar numa questão que foi falada ali, mas eu quero aqui aproveitar já. Deixa eu ver aqui, olha, estão chegando perguntas diversas. Eu vou pedir só à nossa equipe que identifique as pessoas que estão mandando as perguntas. Uma delas aqui é Gabriel. Podemos considerar a hipótese de reduzir o número de deputados federais para mais parecido com o Senado em número de vagas? Bem, Ronaldo, a ideia de reduzir o número de vagas ela é até possível, mas a função do número ela é vinculada à ideia constitucional da representação da população. E para isso, o nosso texto constitucional estabelece que cada unidade da federação tem um mínimo de 8 e o máximo de 70, ou seja, o estado mais populoso tem 70 e na proporcionalidade é distribuído os outros, reduzido na menor representação a 8. Depois, mediante uma lei complementar, esse número ficou fixo, né? Não interessa se as populações vão alterar, vão aumentar ou diminuir, esse número hoje ele é fixo. Mas é importante destacar que essa é a finalidade do nosso sistema ser bicameral. A gente tem uma representação que é do povo, então o povo é díspare na sua população, então onde tem mais gente vai ter mais representantes, mas os estados são igualmente importantes, independente da sua população. Por isso que o Senado tem a representação exatamente igual. Muito bem. Paulo Fernando, uma pergunta rápida antes de eu voltar aqui às questões importantes sobre o funcionamento da Câmara. Algum dos novos presidentes é comprometido com as pautas de defesa da vida? Olha, uma coisa é a questão institucional, como presidente do Senado, como presidente da Câmara, e a outra é a atividade dele como deputado. Então, os dois como deputados, na legislatura passada, nunca tiveram uma posição contrária às questões da vida, até mesmo porque esse tipo de projeto não foi votado ultimamente. Mas, obviamente, que há um compromisso também que eles fizeram em campanha com a Frente Parlamentar Católica, com a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Vida, e eles também se comprometeram em relação a isso. E esperamos, obviamente, que os cumpram. Muito bem. Nossa equipe, peço agora que nos mostre como é que ficou a composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Está ali o Arthur Lira, presidente, depois temos o primeiro vice-presidente, que ficou o deputado Marcelo Ramos, temos o segundo vice-presidente, que ficou o deputado André de Paula, de Pernambuco, Marcelo Ramos é do Amazonas, primeiro vice-presidente. Aí temos o primeiro secretário, segundo. Bom, Gabriel, as funções da mesa diretora da Câmara se equivalem à do Senado? É muito semelhante? São muito parecidas, mas antes de falar dos cargos, eu queria fazer uma ressalva que é bem importante de ver. Apesar de estarmos falando de parlamento, você vê que a estrutura é presidencialista. Isso faz parte de um traço cultural nosso, do Brasil. Nós temos uma tradição presidencialista, ou seja, isso que a gente está vendo aqui é o colegiado que toma a decisão administrativa, mas que a pessoa mais relevante é o presidente. Então, normalmente, quando eles estão reunidos, e tem a reunião da mesa diretora, eles tomam as decisões administrativas. Por que cada um tem uma função diferente? Porque tem coisas que seriam estritamente burocráticas deles ficarem decidindo de forma colegiada. Eles normalmente se reúnem para decidir aquilo que não está dentro do seu habitual e levam para o presidente aquilo que eles têm mais dúvida para ser decidido nesse colegiado. Então, cada um deles tem uma função mais específica, né? Como, por exemplo, o primeiro vice-presidente, ele dá os pareceres sobre, por exemplo, requerimentos de informação, né? Não tem por que designar outros parlamentares, porque é um ato protocolar.
né? O secretário, eu gosto, diferente do Paulo Fernando, que fala que ele é o síndico, eu gosto de dizer que ele é o prefeito. Né? Ele realmente é o chefe administrativo da casa como um todo, né? Já o quarto secretário aí, esse sim eu chamo de síndico, porque ele é responsável pelos imóveis funcionais. Ele que tem a responsabilidade de tratar dos imóveis dos deputados. A segunda secretária... Vocês estão falando de imóveis funcionais? Cada deputado, cada senador tem direito a um apartamento aqui em Brasília, mobiliado, mas com tudo do melhor. Ou, né? se não quiser o apartamento, ele recebe auxílio moradia para paga pagar o hotel. Nos dias em que permanece aqui em Brasília, né? Exato. A segunda secretaria trata da emissão de passaportes diplomáticos, de estagiários, né, e de alguns prêmios. As premiações da Câmara em geral é organizado pela segunda secretaria, e a terceira secretaria ela fica com os aspectos da administrativa em relação às faltas dos deputados, porque os deputados são descontados dos salários deles por faltas. Então você tem um secretário responsável para fazer essa administração. Naquilo que eles têm dúvidas sobre a sua atribuição, aí eles levam para discutirem juntos e, em última instância, o presidente toma a decisão sobre esses aspectos. Aí tem um detalhe, além de toda essa estrutura, ainda tem a Procuradoria da Câmara, tem a Corregedoria da Câmara, tem a Procuradoria da Mulher, tem a Ouvidoria, né? Secretaria de Comunicação Social. Secretaria de Comunicação tem uma grande estrutura que também são ocupados por outros parlamentares. A gente falou aqui, nas duas casas, sobre comissões permanentes. Quando se escuta falar isso, o que são essas comissões? Gabriel, começando... bom, por favor, fique à vontade. Bem, as comissões... a Câmara tem dois tipos de comissões, né, que são as especiais e as permanentes. As permanentes são aquelas que, como o próprio nome diz, elas têm assuntos que são recorrentes e, por causa disso, elas não se extinguem. Enquanto as especiais, elas têm uma finalidade específica, então, em um determinado tempo, elas vão vir a se extinguir. Qual a grande diferença que a gente tem entre Câmara e Senado? É o número, né? Até por causa da diferença de proporção, de tamanhos. Então, a gente tem 11 no Senado e na Câmara temos 25 permanentes. Mas cabe destacar que na Câmara a gente tem, em vias de funcionamento, porque nada funcionou na pandemia, mais de 100 comissões especiais. Ou seja, a gente não tem nem sala para funcionar todas as comissões que deveriam funcionar ao mesmo tempo. Quando a gente fala de comissões, a gente está falando do que é eficiente na produção legislativa. O VT que você colocou falou das duas funções, né? Que a gente tem a de fiscalizar e da produção legislativa. A produção legislativa em plenário, ela é a ineficiente, é a mais morosa, é a mais custosa. Então, a forma eficiente de fazer uma produção legislativa é via as comissões, sem a perda da conclusividade, quer dizer, que não necessite tirar a dúvida no plenário. Então, a gente teve um ano, devido ao não funcionamento das comissões, com a produção legislativa bem aquém. Porque a produção legislativa, eu acho que esse é um ponto importante para salientar para os nossos espectadores, que um projeto rejeitado é produção legislativa. Não é só do que é aprovado é produção legislativa. O parlamento se reunir e dizer que aquela ideia não é agora o momento dela ou que ela não é uma boa ideia... Não deve prosperar. É uma produção legislativa. Não é materialmente, vai virar uma lei, mas não deixa de ser um ato da produção do parlamento. E eu quero saber o que são, Paulo Fernando, as bancadas, que a gente sempre ouve falar também, bancada da mulher, bancada da agricultura, bancada evangélica, católica, etc. Então, a bancada se reúne independentemente do partido, mas por um interesse comum. Então, nós temos lá a bancada, entre aspas, né? O pessoal chama da bala, da segurança, que defende determinadas pautas. A bancada religiosa, estamos dizendo a bancada evangélica, e eles são de diversas igrejas, de diversos partidos e de estados diferentes. Mas, quando aqueles assuntos temáticos, principalmente relacionados à vida, família, bioética, eles se reúnem, se congregam e votam conjunto. E, obviamente, eles exercem um grande poder de influência nessas votações. Vou pedir brevidade nas perguntas por causa do nosso tempo. Paulo Fernando, essa aqui, olha. A atual composição da mesa do Senado tende a ser mais harmônica com o STF ou será mais firme nas suas prerrogativas constitucionais? Pergunta do Jackson Bittencourt Queiroz. Muito bem. A Lei 1079 de 1950, que trata da questão do impeachment, né, das autoridades, entre elas do Supremo Tribunal Federal. E ali, então, por uma questão histórica,
compete ao presidente do Senado, no despacho monocrático, decidir. Então, há vários pedidos contra os ministros do Supremo, assim como também tem em relação ao presidente. Agora, há uma discussão, até do senador Lazer Martins, que diz o seguinte, que a decisão do presidente do Senado possa caber recurso ao plenário. Então, se o presidente não acatar um pedido de impeachment em relação ao ministro Supremo, que os parlamentares no plenário pudessem decidir ou não a continuidade dele. Eu quero agradecer a audiência qualificada também aqui do Dr. Yuri Melo, ele é advogado e jurista. Ele faz a seguinte pergunta, Gabriel: gostaria de saber qual a importância da CCJ, tão propalada nas duas casas, né? CCJ da Câmara no cenário político nacional. Bem, a CCJ na Câmara ela é até mais importante que no Senado por algumas regras regimentais. Mas, em linha geral, a grande importância é que tudo, absolutamente tudo que é matéria legislativa passa pela CCJ da Câmara dos Deputados. Ela tem que emitir o parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade, técnica legislativa. Então, tudo tem que passar por lá, nem que seja nesse aspecto formal. Por outro lado, também ela tem um fator importante porque ela também é o maior colegiado da Câmara dos Deputados, além do plenário. Ou seja, ela representa num universo menor, ela é quase como se fosse um Senado de dentro da Câmara, que ela tem 65 membros, então ela é bem mais próxima do que seria o Senado. Então, você tem um colegiado que tende a ser mais qualificado dentro da Câmara dos Deputados, porque o espaço é mais caro, mais custoso deles estarem lá, e isso faz com que a presidência venha a conduzir o ritmo dos trabalhos e a presidência da CCJ é o único mecanismo formal que questiona a presidência da Câmara. Quando você presta um recurso de uma decisão da Câmara dos Deputados, quem avalia é a CCJ, ou seja, a prerrogativa do presidente da CCJ, em última análise, é analisar o próprio presidente da Casa. Gabriel, detalhe, os dois ex-presidentes da CCJ foram eleitos presidentes da Casa, tanto o Lira quanto o Pacheco. Gabriel, você tem 20 segundos só. Por que há deputados que participam de diversas comissões ao mesmo tempo, inclusive com reuniões no mesmo horário? Como impedir isso? Eu não sei como impedir a vontade deles de participar em várias reuniões. Mas o que a gente pode dizer na regra é que existem comissões. Todo deputado tem direito de ser titular de uma comissão. Algumas comissões elas têm o critério de cumulatividade, então ele pode ser titular em mais de uma. Agora, suplente ele pode ser de todas ao mesmo tempo se ele tiver vaga no partido. Eu quero agradecer a vocês por essa boa conversa aqui hoje. Foi um prazer ouvi-los. Paulo Fernando, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Gabriel, até breve. Muito obrigado. E a você também de casa. Até breve. Muito obrigado. Começou o ano, nós começamos aqui o Além da Notícia também. Fique com Deus. Esse programa pode ser revisto, divulgue-o para outras pessoas e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.